Esquerdistas comemoram morte e perdem o emprego. O cancelado agora é você, camarada. Senhoras e senhores, meus caros sobreviventes da internet, bem-vindos mais uma vez ao canal Na Fé com Ironia. Aqui é o único lugar onde a gente consegue rir do absurdo, chorar pelo óbvio e se indignar com aquilo que já deveria ser motivo de piada. Antes de começar, eu agradeço você, teimoso ouvinte que voltou para mais uma dose de crônica bíblico-filosófica com veneno, açúcar e um fio de sarcasmo. Hoje o prato principal é servido quente. Gente da esquerda sendo demitida por aplaudir, festejar e até desejar violência contra conservadores de direita. Ah, meus amigos, se Nelson Rodrigues estivesse vivo, ele diria que a vida brasileira já superou o teatro. É como assistir a uma novela ruim, mas escrita por um roteirista bêbado e dirigida por um estagiário militante. Imagine a cena. O sujeito está em casa, confortável, na sua cadeira gamer, camiseta do Che Guevara, caneca do Lula livre. A notícia estoura na tela. O líder conservador Charlie Kirk foi assassinado. Em segundos, o Twitter, ou melhor, o X, se transforma em um carnaval macabro. Militantes de esquerda, jornalistas de prestígio, até professores universitários, aqueles que juram ensinar filosofia, mas só sabem repetir panfletos de sindicato, começam a postar piadinhas, emojis de festa, fogos de artifício virtuais. Eis que, no dia seguinte, toca o telefone do militante. Bom dia! Aqui é do setor de recursos humanos. Compareça imediatamente. E pronto. O comunista sorridente descobre que o empregador não achou graça da piadinha com sangue alheio. Foi demitido, expulso, virou manchete de rodapé. O Guardian, jornal britânico nada suspeito de simpatizar com a direita, noticiou. Várias pessoas foram demitidas após celebrar a morte de Kirk. Professores afastados, bombeiros exonerados, até jornalistas perdendo a boquinha. O político registrou a queda de Karen Atia, colunista do Washington Post, que jurava estar do lado certo da história, até o RH mostrar que, no fim, quem manda mesmo é o lado certo do contrato de trabalho. Vejam só a ironia. A turma que sempre pregou tolerância, amor, respeito à diversidade, acabou tropeçando no próprio veneno. A Bíblia já avisava, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Mateus capítulo 7, versículo 2. É como se o Evangelho estivesse mandando recado para o progressista de Twitter. Cuidado com a régua, porque uma hora ela vira contra você. E o que aconteceu? Professores suspensos por piadinhas violentas, funcionários públicos investigados, militares repreendidos, até bombeiros, aqueles que deveriam apagar incêndios, perderam o emprego porque quiseram botar fogo no debate político. O Star Tribune relatou um site que começou a compilar todas as mensagens de celebração da morte, para que patrões e curiosos pudessem conferir quem eram os palhaços do espetáculo. É curioso porque no Brasil a gente conhece bem essa novela. Quem não lembra de casos em que conservadores foram cancelados, perderam contratos, empregos, amigos, só por emitir opinião contra a cartilha progressista? A diferença é que, agora, a roda gira. A lei da semeadura não falha. Quem planta discurso de ódio, colhe desemprego na segunda-feira. Olavo de Carvalho dizia: a burrice é mais forte que a malícia. E aqui está a prova. Os camaradas militantes foram incapazes de entender uma regra básica da vida civilizada. Não se comemora a morte do adversário. Isso é coisa de bárbaro, de gladiador no Coliseu, não de gente que prega democracia. Burke, no século XVIII, já lembrava que a sociedade é um contrato entre os vivos, os mortos e os que ainda não nasceram. Quando você aplaude a morte, você rompe esse contrato invisível. E aí está o detalhe. Não foi censura, foi consequência. A empresa não precisa conviver com um funcionário que defende violência. Aliás, nenhum de nós precisa. Reflexões bíblicas e culturais. O livro dos Provérbios é cirúrgico. O que semeia iniquidade, colhe desgraça. Provérbios 22, 8. É quase uma legenda pronta para a foto de perfil do militante que riu da tragédia e chorou no RH.
Chesterton, com sua ironia deliciosa, já dizia que o mundo moderno se orgulha de ser tolerante até com o intolerável. Mas até essa paciência tem limite. Quando a esquerda festeja a morte de um conservador, ela prova que não defende ideias, mas sim tribos. Não há argumento, só a selvageria da torcida organizada. Dostoiévski, em Os Demônios, pintou essa cena muito antes da internet. Revolucionários russos festejavam o caos como se fosse carnaval. O que temos hoje não é muito diferente, só mudou a ferramenta. Em vez de panfletos mimeografados, são tweets virais e posts de TikTok. Mas o que mais chama a atenção é o duplo padrão da mídia. Quando alguém da direita fala algo atravessado, é manchete, investigação, escândalo. Quando a esquerda ri da morte de um conservador, a mesma imprensa suspira e diz: foi apenas uma piada de mau gosto. Mas dessa vez, até a imprensa progressista foi obrigada a noticiar as demissões. A realidade bateu na porta. Episódio descritivo, ficcional com humor ácido. Visualize comigo, um professor universitário, mestre em estudos de gênero, aplicado à luta anticapitalista, abre o Twitter e escreve: menos um reacionário no mundo, vamos brindar. Recebe curtidas de alunos, corações vermelhos, aplausos virtuais. Horas depois, no mural da universidade, está colado o aviso: professor suspenso por conduta incompatível com os valores da instituição. E lá está ele, sentado no boteco da esquina, pedindo uma coxinha fiada, lamentando-se. Eu fui vítima da censura neoliberal? Não, meu caro. Você foi vítima da própria língua. Como diz o Eclesiastes, há tempo de falar e tempo de calar. O problema é que você não aprendeu a calar. Realidade jornalística. O CBS News e o ABC7 entrevistaram especialistas que lembraram uma verdade inconveniente. A liberdade de expressão protege contra a censura estatal, não contra as consequências sociais e profissionais. Ou seja, você pode gritar o que quiser na praça pública, mas não pode obrigar seu chefe a achar isso engraçado. Nem o cliente, nem a comunidade escolar. E aqui mora a ironia suprema. A própria esquerda, que criou e alimentou a cultura do cancelamento, agora está sendo devorada pelo monstro que pariu. Como diria Roger Scruton, a cultura é um diálogo entre vivos e mortos. Mas quando a esquerda rompe o diálogo e celebra o silêncio da cova, ela assina a própria carta de demissão. Crítica moral e filosófica. É importante entender que esse fenômeno não é mero acaso. Ele expõe a fragilidade do discurso progressista. O militante moderno não consegue lidar com a ideia de adversário legítimo. Para ele, quem discorda não é opositor, é inimigo a ser eliminado, e isso é perigoso. C.S. Lewis advertia que as maiores atrocidades são cometidas por aqueles que acreditam estar moralmente autorizados. O que aconteceu agora é um freio providencial. Quando professores, jornalistas e servidores começam a pagar preço por celebrar violência, abre-se uma fresta de sanidade no debate público. Ainda há instituições que dizem: até aqui, basta. Conclusão provocativa. Eis a moral da história. O militante que ri da morte do adversário não é herói. É apenas um tolo apressado rumo ao desemprego. A sociedade, mesmo adoecida, ainda tem anticorpos contra a barbárie. O que vimos foi apenas um lembrete de que existe limite para a hipocrisia. A Bíblia fecha a questão. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então eu pergunto a você, meu caro espectador, o que acontece quando o monstro da intolerância começa a devorar seus próprios criadores? Estamos diante de justiça poética ou apenas do ciclo interminável de estupidez humana? Pense nisso. Comente aqui embaixo. Vamos conversar. Se você chegou até o fim, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com aquele amigo que adora rir da ironia da vida e, claro,
se inscrever no canal Na Fé com Ironia. E para encerrar com leveza, da próxima vez que alguém quiser brincar com a morte do adversário, sugira que faça piada sobre a própria carreira profissional. Porque, pelo visto, essa sim já virou defunto.